Confie em Deus. Oração poderosa para fortalecer sua espiritualidade hoje. Quando o coração está apertado, quando a mente não encontra descanso e quando a vida parece um emaranhado de problemas sem solução, a primeira reação de muitos é tentar resolver tudo sozinho. Corremos atrás de respostas rápidas, buscamos alternativas humanas, mas no fundo, percebemos que nada disso nos sustenta por completo. Talvez você tenha chegado até aqui exatamente nesse ponto. Cansado, preocupado, com medo de decisões que precisam ser tomadas, inseguro quanto ao amanhã. Mas eu quero que você entenda uma verdade hoje. Deus te trouxe a este momento não por acaso, mas porque Ele deseja renovar a sua fé e mostrar que a confiança nele é a chave para que sua espiritualidade seja fortalecida. Confiar em Deus não é apenas uma frase bonita que repetimos em cultos ou orações. É uma decisão diária que transforma a maneira como enfrentamos cada batalha. Quando você confia, o medo perde espaço. Quando você confia, a ansiedade perde voz. Quando você confia, até as situações que parecem impossíveis se tornam oportunidades para ver a mão poderosa de Deus agir. Talvez você esteja pensando, mas como confiar se tudo ao meu redor desmorona? É justamente aí que a fé se torna real, porque confiar não é enxergar o caminho pronto. É acreditar que mesmo quando você não enxerga, Deus já está conduzindo seus passos. A Bíblia nos lembra, em Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Essa não é uma promessa vazia, é a realidade para todo aquele que ousa descansar no cuidado do Pai. Entregar e confiar são verbos que caminham juntos. Quem entrega sem confiar, vive na angústia da dúvida. Quem confia sem entregar, vive na ilusão do controle. Mas quando você une entrega e confiança, você descobre que não precisa carregar fardos sozinho, porque existe um Deus que vai à sua frente, abre portas, derruba barreiras e sustenta sua vida com amor inabalável. Hoje, Deus está te convidando a trocar o peso que você carrega pela paz que só Ele pode dar. Está te chamando a deixar de lado a ansiedade que sufoca, o medo que paralisa, a insegurança que rouba sua alegria e simplesmente descansar em seus braços. Essa palavra não é teórica, ela é prática, porque a confiança em Deus não é uma ideia distante, é uma experiência real. E ao longo deste vídeo, você vai ser conduzido em oração, reflexão e declarações de fé que vão transformar a maneira como você enxerga suas lutas. Você não vai apenas ouvir sobre confiança, você vai sentir dentro de si a confiança sendo restaurada, como se o próprio Espírito Santo soprasse no seu coração. Eu estou aqui, não temas. Talvez você já tenha repetido muitas vezes a frase, eu confio em Deus, mas sem experimentar a paz que essa confiança traz. Hoje será diferente. Hoje você não apenas dirá com os lábios, mas declarará com a alma, porque vai aprender a se lançar completamente nos braços do Senhor. Assim como uma criança se lança nos braços do Pai sem medo de cair. Esse é o tipo de confiança que muda tudo, simples, profunda e inabalável. O que vai acontecer a partir de agora é mais do que um conteúdo para assistir. É um encontro com Deus. Cada palavra será um convite para que você vá além da superfície e mergulhe na experiência da entrega total. Não importa o que você trouxe no coração, dúvidas, fraquezas, dores ou desânimo. Tudo isso será transformado à medida que você se abrir para confiar. Hoje você vai experimentar como sua espiritualidade pode ser fortalecida, não por força própria, mas pelo poder de descansar em um Deus que nunca falhou e jamais falhará. Este é o momento de deixar de lado toda distração
e focar em algo maior. Porque não é apenas mais um vídeo, é a oportunidade que Deus separou para você lembrar que, quando tudo parece instável, Ele permanece firme. E quando você confia, a sua vida é colocada sobre uma rocha que não se abala. A fragilidade humana frente às lutas. É inevitável reconhecer que somos frágeis diante das pressões da vida. Você pode até tentar demonstrar força para os outros, esconder suas dores com um sorriso, levantar todos os dias como se nada estivesse acontecendo. Mas quando chega a noite e o silêncio toma conta, os pensamentos pesam, o coração aperta e a realidade vem à tona. A verdade é que todos nós, em algum momento, experimentamos a vulnerabilidade. A vida não poupa ninguém de dias difíceis, enfermidades inesperadas, crises financeiras, relacionamentos quebrados, medos sobre o futuro, inseguranças profundas que insistem em voltar. É nesses momentos que a fragilidade humana se torna evidente e muitos chegam a acreditar que não tem mais saída. Essa fragilidade, no entanto, não é sinal de derrota. Ela expõe nossa condição de dependência. Somos limitados e, por mais que tentemos controlar tudo, a vida sempre nos mostra que existem áreas que não conseguimos dominar. Talvez você já tenha sentido isso quando recebeu um diagnóstico médico inesperado, ou quando um problema financeiro surgiu do nada e parecia impossível de resolver, ou até mesmo quando alguém que você ama decepcionou seu coração. Esses momentos trazem à tona uma verdade que muitas vezes tentamos ignorar. Não somos autossuficientes. E embora isso possa parecer assustador, na realidade é a oportunidade perfeita para reconhecer que precisamos de Deus. A Bíblia nunca escondeu essa condição. Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:10, "Quando estou fraco, então é que sou forte." Ele entendeu que a fragilidade não o tornava menos digno, mas o aproximava ainda mais do poder de Deus. E é essa perspectiva que precisamos abraçar. A luta pode te expor, mas também pode te transformar. O medo pode te visitar, mas também pode se tornar um lembrete de que sua fé precisa crescer. A fraqueza não é o fim da sua história, é o cenário onde Deus manifesta sua força. Quando olhamos para nossa fragilidade com os olhos da fé, percebemos que até mesmo as lágrimas têm um propósito. Cada noite sem dormir, cada oração feita entre soluços, cada dúvida que assola a mente, tudo isso pode se tornar terreno fértil para a ação do Senhor. Porque é no vazio humano que o Espírito Santo encontra espaço para preencher. É na falta de recursos que vemos o Deus da provisão agir. É no momento em que a esperança parece perdida que experimentamos o renovo da vida. Sua fragilidade não é um atestado de fracasso, mas um lembrete constante de que você não foi criado para caminhar sozinho. Talvez hoje você esteja tentando disfarçar sua dor, tentando mostrar para o mundo que está bem, quando por dentro sente como se estivesse se quebrando em pedaços. Essa máscara de força pode até enganar os outros, mas não engana a Deus. Ele vê suas lutas internas, conhece seus pensamentos mais secretos, entende seus medos e não te julga por isso. Ao contrário, ele se compadece e te chama para descansar. A palavra diz em Salmo 34:18, "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido." Isso significa que sua fragilidade é o lugar onde Deus se aproxima com ainda mais intensidade. Reconhecer a fragilidade é o primeiro passo para experimentar a fortaleza espiritual. Enquanto você insistir em acreditar que pode resolver tudo sozinho, continuará preso à exaustão. Mas quando você admite, "Senhor, eu não consigo, eu dependo de Ti", abre-se uma porta para experimentar o sobrenatural. É nesse ponto que a confiança começa a florescer.
Porque confiar em Deus não é um ato de quem tem todas as respostas, mas de quem reconhece suas limitações e entrega suas perguntas nas mãos do Pai. Pense em quantas vezes você já se sentiu cansado de lutar, quantas vezes tentou, se esforçou, buscou soluções e, mesmo assim, terminou exausto, sem ver resultados. Isso não significa que você falhou, mas que está tentando carregar um peso que não foi feito para estar sobre seus ombros. O próprio Jesus fez o convite: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A fragilidade humana se encontra com a promessa divina justamente nesse ponto. Quando admitimos nossa incapacidade, recebemos o alívio de um Deus que é capaz de todas as coisas. A luta que você enfrenta hoje não é prova de que Deus te abandonou, mas de que Ele está te preparando, porque em cada fraqueza revelada existe uma oportunidade de experimentar a força do Senhor. Não negue sua fragilidade, não a esconda, não se envergonhe dela. Entenda que é exatamente através dela que você será conduzido a um nível mais profundo de confiança. E à medida que continuar ouvindo esta mensagem, você vai perceber que o que antes era motivo de desânimo se tornará a base para a sua fé. O convite divino à confiança. Há uma voz que atravessa os séculos e chega até você neste momento. É a voz de um Pai amoroso que não apenas observa de longe, mas que se inclina, chama pelo seu nome e convida você a descansar. O convite divino à confiança não é um discurso religioso vazio, não é uma frase motivacional que se perde no ar. É uma promessa viva de que há um Deus que cuida, que guia, que protege e que jamais abandona aqueles que colocam nele a sua esperança. Confiar em Deus não significa fechar os olhos para a realidade, nem negar que existem problemas ou dores. Significa escolher acreditar que, mesmo no meio da tempestade, Ele continua no controle. É como estar em um barco em alto mar, vendo as ondas se levantarem, mas sabendo que o comandante nunca perdeu o leme. Esse é o chamado que Deus faz a cada um de nós. Não olhe apenas para as ondas, olhe para quem conduz o barco. O convite divino é também um ato de amor. Quando Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não é apenas uma ordem, mas um lembrete de que você não precisa caminhar sozinho. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho, acreditando que precisava controlar cada detalhe da sua vida? O resultado quase sempre é o mesmo: ansiedade, frustração, esgotamento. Deus sabe disso. Por isso Ele estende a mão e diz: confia em mim. Não porque você é incapaz, mas porque Ele sabe que só nas mãos dele os caminhos realmente se alinham. Ao longo da Bíblia, vemos inúmeros exemplos desse convite à confiança. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, sem saída à frente e com o exército inimigo atrás, Deus disse através de Moisés: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Era como se Ele dissesse: vocês não precisam se desesperar, porque a batalha não é de vocês, é minha. E naquele mesmo dia, um mar inteiro se abriu para mostrar que confiar em Deus não é teoria, é experiência. Mas confiar não é algo natural para nós. Desde cedo, aprendemos a depender de nossas próprias forças, a nos apoiar em nossa inteligência, em nossos recursos, em nossas conexões. Confiar em Deus exige humildade, exige reconhecer que há limites que não podemos ultrapassar sozinhos. Esse é o ponto de ruptura entre a exaustão humana e o descanso divino. Quando admitimos que precisamos entregar. Talvez você tenha chegado até aqui lutando contra situações que parecem maiores do que você. Deus está usando esta mensagem para dizer: pare de lutar sozinho. Eu quero lutar por você. O convite à confiança é também um chamado para viver sem medo.
não significa que você nunca mais terá preocupações, mas que, em cada preocupação, haverá a lembrança de que existe um Deus maior. É como uma criança que segura firme a mão do pai em uma rua movimentada. Os carros passam, as pessoas correm, o barulho é intenso, mas aquela mão transmite segurança. A criança não precisa entender o trânsito, não precisa calcular os perigos. Ela só precisa confiar que o pai sabe o caminho. Assim é com Deus. Ele sabe o caminho que você não enxerga. Ele vê o amanhã que você não consegue imaginar. Ele já preparou a resposta que você nem ousa pedir. Quando Jesus disse em João 14:1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele estava olhando nos olhos dos discípulos, que estavam confusos, inseguros, sem saber o que aconteceria. Da mesma forma, ele olha para você hoje e repete as mesmas palavras. Não se turbe, não se deixe dominar pelo medo, não se entregue ao desespero. Confie. O convite não mudou, continua atual, continua urgente, continua poderoso. E talvez você pergunte, mas como confiar em meio a tantas incertezas? A resposta é simples, embora desafiadora. Confiança não é um sentimento, é uma decisão. Você decide entregar, mesmo quando não entende. Você decide descansar, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Você decide crer, mesmo quando tudo parece gritar o contrário. A confiança é o passo que você dá antes de ver o chão. É acreditar que, quando colocar o pé, Deus já terá colocado a rocha firme. Esse convite está diante de você hoje. Não importa se sua vida está em pedaços, se suas forças estão se esgotando ou se sua fé parece pequena. O convite divino é sempre maior do que a sua dúvida. Ele não exige que você tenha todas as respostas, só pede que você dê um passo de entrega. Porque quando você confia, algo acontece no mundo espiritual. Os céus se movem, as portas se abrem, as águas se acalmam, a paz invade o coração. E enquanto você escuta, permita-se refletir. Até onde você tem tentado controlar tudo sozinho? Que áreas da sua vida ainda não foram entregues? Este é o momento de ouvir a voz de Deus dizendo, filho, filha, apenas confie, eu estou no controle. Palavra bíblica inovadora. A palavra de Deus é viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes que penetra na alma e no espírito. Não é apenas um texto antigo, nem uma coleção de histórias distantes, mas uma revelação atual, fresca e transformadora. Quando falamos de confiança em Deus, precisamos buscar na Escritura não apenas aquilo que já ouvimos inúmeras vezes, mas promessas que talvez passem despercebidas e que carregam chaves espirituais capazes de renovar a fé. Hoje, vamos olhar para versículos que, muitas vezes, não estão no centro das mensagens comuns, mas que escondem pérolas de sabedoria para fortalecer sua espiritualidade. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo nos mostra que a confiança em Deus é um ato integral, não parcial. Ele não pede para você confiar apenas nas áreas fáceis, mas em todas. Muitas vezes, somos seletivos. Entregamos a Deus aquilo que não conseguimos resolver, mas guardamos para nós aquilo que julgamos estar sob nosso controle. O texto de Provérbios quebra essa ilusão. Ele nos convida a não depender do nosso próprio entendimento, porque o entendimento humano é limitado, enganoso e frágil. A verdadeira confiança é total. É como colocar todo o peso de sua vida sobre uma rocha firme, sem medo de que ela ceda. Outro versículo poderoso está no Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala
firme para sempre. Essa imagem é de uma profundidade imensa. O Monte Sião era símbolo de estabilidade, de permanência, de firmeza inabalável. O salmista está dizendo que, quando sua confiança está em Deus, você não vive como as ondas que se agitam ao sabor do vento. Você se torna como uma montanha que permanece de pé, independentemente das tempestades que se levantam. Essa promessa é mais do que poética, é uma declaração espiritual. Se você confia, não será abalado. Perceba como essas palavras se aplicam ao agora. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece instável. Notícias ruins chegam, situações inesperadas surgem, e você sente que não tem controle sobre nada. E realmente não tem. Mas a palavra de Deus garante que, se sua confiança está nele, você terá firmeza no meio da instabilidade. Enquanto o mundo treme, sua alma permanece em paz, porque está ancorada em algo eterno. Outro texto menos citado, mas igualmente poderoso, está em Jeremias 17, 7, 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Essa metáfora é extraordinária. O profeta descreve a vida de quem confia como uma árvore que não depende da chuva do momento, porque tem raízes profundas que alcançam a água invisível. Da mesma forma, quem confia em Deus não depende das circunstâncias para florescer. Mesmo no ano da sequidão, continua frutificando, porque a fonte está além do que os olhos veem. Essa palavra bíblica é transformadora porque nos mostra que confiar não é apenas uma decisão emocional, mas uma raiz espiritual que nos conecta diretamente com a fonte de vida. Quando o calor das dificuldades vem, quando a seca da esperança parece querer secar tudo, o justo permanece firme, verde, frutífero, porque está nutrido em Deus. Agora pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu ressecado espiritualmente, sem forças, sem ânimo, sem motivação? Esses dias de sequidão não significam que Deus te abandonou, mas que Ele está te chamando a aprofundar as raízes da confiança. Ele quer que você vá além da superfície, que busque mais fundo, que encontre nele a água viva que nunca se esgota. Essas passagens revelam algo que talvez você nunca tenha considerado. A confiança em Deus não é apenas uma defesa contra o medo, mas é também a condição para a sua vida florescer. Sem confiança, a alma murcha. Com confiança, ela se fortalece e dá frutos, mesmo nos desertos. É por isso que Deus insiste em nos chamar a confiar. Ele sabe que sem confiança, o coração vive ansioso e inquieto, mas com confiança encontra descanso e vida abundante. A palavra bíblica, quando aplicada à sua vida, deixa de ser apenas um texto decorado e se torna uma experiência real. Você pode escolher hoje viver como uma árvore que depende apenas da chuva passageira das circunstâncias, ou como aquela que tem raízes profundas em Deus. A diferença está em onde você deposita sua confiança. Portanto, receba esta palavra como um chamado pessoal. Não é apenas para os discípulos do passado, nem para os profetas da antiguidade. É para você, agora. Deus está dizendo: confie em mim de todo o coração. Não dependa apenas do que você entende. Não se deixe abalar pelas circunstâncias. Se você colocar sua esperança em mim, eu farei sua vida florescer em tempos de sequidão. Metáfora visual da confiança. Imagine-se diante de um rio sereno, de águas claras e tranquilas que correm suavemente em direção ao horizonte. Você está à beira desse rio, observando sua fluidez, sua constância. A forma como ele segue o curso
sem se preocupar com obstáculos, apenas avançando, contornando pedras, se espalhando em curvas e alcançando lugares distantes. Agora, imagine que alguém lhe pede para mergulhar, para se lançar nessas águas sem boias, sem garantias visíveis de segurança, apenas com a confiança de que o rio vai sustentar você. É exatamente essa a metáfora da confiança em Deus. Não é sobre ter o controle absoluto daquilo que vai acontecer, mas sobre descansar no fato de que aquele que conduz as águas também conduz a sua vida. A confiança verdadeira exige entrega. Pense em uma criança pequena que sobe nos braços do pai e se joga para trás sem medo, porque acredita com toda a convicção que será amparada. Ela não calcula ângulos, não avalia probabilidades, não pensa em possíveis falhas. Ela simplesmente confia. E a confiança que Deus espera de nós é assim, simples, pura, desarmada. É olhar para Ele e acreditar que, mesmo que eu não entenda os caminhos, mesmo que não veja o futuro, mesmo que o chão pareça instável, os braços do Pai são firmes o suficiente para me sustentar. A vida muitas vezes se assemelha a atravessar uma ponte estreita sobre um abismo. De um lado está o lugar onde você se encontra, cheio de dúvidas, medos e inseguranças. Do outro está o destino que Deus tem preparado para você, cheio de promessas, respostas e milagres. E entre esses dois pontos existe apenas a ponte da fé. Ela balança, parece frágil, o vento sopra forte e a tentação é olhar para baixo e recuar. Mas confiar em Deus é dar passos firmes, mesmo quando os olhos gritam insegurança, porque no fundo você sabe que quem sustenta a ponte não são as cordas ou as tábuas, mas o próprio Deus. Essa metáfora nos ensina algo profundo. A confiança não elimina os riscos visíveis, mas os torna irrelevantes diante da certeza invisível de que Deus está no controle. Talvez você tenha sido ensinado a acreditar apenas no que vê, mas a fé sempre vai além da visão. A confiança não é cega. Ela enxerga com os olhos do coração aquilo que os olhos naturais não conseguem perceber. Pense também em um viajante que caminha por um deserto imenso, carregando apenas uma bússola. Ele não enxerga o destino final, não vê a saída, mas segue adiante porque confia que aquele instrumento está apontando para a direção certa. Assim é a vida guiada pela fé. O Pai não revela todos os detalhes, não mostra o mapa completo, mas dá sinais suficientes para que você continue caminhando. E quando você confia, descobre que cada passo o aproxima do propósito. Confiar em Deus é como se lançar no desconhecido com a certeza de que Ele já está lá, no futuro, preparando cada detalhe. É como atravessar uma noite escura, sabendo que amanhã vai chegar, mesmo que as horas pareçam intermináveis. É como plantar uma semente no solo e acreditar que ela vai brotar, mesmo sem ver nada acontecendo sob a terra. A confiança é esse mergulho silencioso na fidelidade de Deus. Mas há algo ainda mais profundo. Confiar em Deus é escolher descansar mesmo quando tudo à sua volta grita que não há saída. É deitar-se em um barco em meio à tempestade, como Jesus fez, porque você sabe que a presença dele é maior do que qualquer vento ou onda. Essa imagem nos confronta. Quantas vezes nos desesperamos diante das tempestades da vida, tentando segurar os remos com nossas próprias forças, enquanto o Mestre nos convida a confiar e descansar? Essa metáfora da confiança nos mostra que não se trata de ausência de luta, mas de presença de fé. É decidir se jogar nas águas tranquilas do rio de Deus, sabendo que Ele vai sustentar. É atravessar a ponte da fé, mesmo que o vento balance, porque é Ele quem segura as cordas. É seguir pelo deserto com a bússola da palavra, acreditando que a direção está certa, mesmo sem enxergar o fim. Portanto, confie.
não como quem tenta se convencer, mas como quem descansa em uma verdade maior que si mesmo. A confiança não é um esforço mental para calar o medo, é uma entrega espiritual que reconhece: Deus é fiel, Ele não falha, Ele não solta a sua mão. Quando você escolhe confiar, você deixa de lutar sozinho e começa a caminhar na certeza de que o próprio Criador está abrindo o caminho diante de você. Oração guiada. Parte 1. Entrega do medo. Feche seus olhos por um instante e permita-se olhar para dentro da sua própria alma. Há medos que você tem carregado em silêncio, alguns tão antigos que parecem fazer parte de quem você é, outros mais recentes que nasceram de perdas, diagnósticos, notícias inesperadas ou decisões difíceis que a vida colocou diante de você. O medo é como uma sombra que insiste em se aproximar sempre que a luz da esperança começa a brilhar. Ele paralisa, aperta o coração, acelera a mente, rouba o sono e faz parecer que o amanhã será apenas a repetição da dor de hoje. Mas agora é o momento de entregar esse peso diante de Deus. Imagine-se caminhando até um lugar silencioso, afastado do barulho do mundo. Nesse lugar existe uma cruz, alta e imponente, não como um símbolo distante, mas como um convite real. Aos pés dessa cruz você encontra espaço para ajoelhar-se e abrir o coração. Visualize cada medo que você carrega sendo representado por pequenas pedras. Algumas pedras são grandes e pesadas, como o medo da morte, o medo do futuro, o medo de perder alguém que ama. Outras são menores, mas não menos perturbadoras. O medo de fracassar, o medo de não ser suficiente, o medo de não conseguir recomeçar. Agora, com as mãos da alma, pegue cada uma dessas pedras e vá depositando aos pés da cruz. Sinta o alívio de não precisar guardá-las mais dentro de você. Enquanto você faz isso em oração, repita em silêncio ou em voz baixa: Senhor, eu entrego os meus medos a Ti. Eu não posso mais carregar isso sozinho. Eu confio que o Teu amor perfeito lança fora todo o medo. Deixe que essas palavras penetrem o seu interior. Elas não são apenas frases, são sementes de fé sendo plantadas em solo fértil. E como está escrito em 1 João 4,18, o amor perfeito de Deus expulsa o medo. Essa é a promessa que você pode se apropriar agora. Pense nos discípulos no meio da tempestade, quando o barco parecia que iria afundar. Eles estavam com medo, gritando por socorro, até que Jesus se levantou e disse: Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E houve bonança. O medo deles foi substituído pela confiança na autoridade de Cristo. Do mesmo modo, nesta oração, você pode entregar cada tempestade da sua vida para o Senhor, que acalma os ventos e os mares. Não importa o tamanho da onda, a voz de Jesus ainda tem poder para trazer paz. Agora respire fundo. Inspire profundamente e, ao soltar o ar, imagine que você está liberando junto todos os medos guardados no peito. Mais uma vez, inspire a presença de Deus e expire a ansiedade, a dúvida, a insegurança. Cada respiração se torna um ato de entrega, cada expiração um símbolo de liberdade. O medo já não tem domínio sobre você, porque a paz de Cristo está ocupando o espaço que antes era da insegurança. Continue orando. Senhor, eu sei que não estou sozinho. Eu sei que o Senhor me guarda, que os teus anjos acampam ao meu redor, que o teu Espírito Santo me fortalece. Hoje eu decido não viver prisioneiro do medo, mas andar na liberdade da fé. Essa oração não é apenas um pedido, é uma declaração de guerra contra aquilo que tentava controlar você. O medo perde força quando é exposto à luz da presença de Deus. Imagine agora que o próprio Jesus coloca as mãos sobre os seus ombros e lhe diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essas palavras de Isaías 41:10 ecoam como um bálsamo, dissipando toda a insegurança. É como se a voz do Senhor penetrasse fundo em seu coração, substituindo cada sussurro de medo pela certeza da proteção divina. Enquanto você se mantém em oração, permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde sua mente e seu coração. Essa paz não depende das circunstâncias mudarem, ela nasce da confiança em quem está com você. Entregar o medo a Deus não significa que os problemas desaparecem imediatamente, mas significa que eles não terão mais poder de roubar sua fé. Neste momento, faça uma última entrega. Lembre-se de algo específico que tem gerado ansiedade em sua vida. Talvez seja uma preocupação com sua saúde, um problema financeiro, uma decisão difícil ou um relacionamento conturbado. Visualize esse medo sendo colocado nas mãos de Deus. Diga em oração: Senhor, eu entrego esta área nas tuas mãos. Eu confio que o Senhor tem o controle e vai cuidar de mim. E agora, em silêncio, apenas permaneça por alguns segundos sentindo esse alívio, essa libertação. O medo que antes sufocava está sendo trocado pela confiança, pela certeza de que você não caminha sozinho. O Deus Todo-Poderoso está ao seu lado, sustentando, protegendo e fortalecendo cada passo da sua jornada. Declarações de confiança. Agora que você entregou seus medos diante de Deus, é hora de encher o coração e a mente com declarações de confiança. Porque não basta apenas soltar os fardos, é preciso substituir o vazio que eles deixam por palavras de fé, por convicções que moldam a sua forma de enxergar a vida e fortalecem sua espiritualidade. Quando você fala em voz alta a palavra de Deus e proclama sua confiança nele, algo acontece no mundo espiritual. As trevas recuam, o medo perde espaço, a fé se fortalece e você começa a viver uma realidade diferente. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a sua postura diante delas já não é a mesma. Repita em voz firme dentro da sua alma: eu confio no Senhor. Minha vida está segura nas mãos de Deus. O medo não vai dominar o meu coração. Essas palavras parecem simples, mas carregam um poder enorme. Porque quando você as declara, você está se alinhando com a verdade eterna e não com a mentira momentânea do inimigo. O diabo sempre tentará sussurrar dúvidas, plantar pensamentos de incapacidade, de insegurança, de derrota. Mas quando você declara fé, é como se você apagasse a voz da mentira e desse lugar apenas a voz do Senhor que diz: eu sou contigo. Imagine-se diante de uma montanha imensa que representa os problemas da sua vida. Aos olhos humanos, parece impossível mover algo tão grande. Mas a palavra de Deus afirma que a fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer a essa montanha: move-te, e ela obedecerá. Quando você declara confiança, você está exercendo essa autoridade espiritual. Diga agora com convicção: nenhuma montanha de problemas será maior que o meu Deus. Eu confio que Ele tem poder para mover tudo aquilo que eu não consigo. Essas declarações não são apenas palavras, elas são sementes. E toda semente lançada em terra fértil germina e dá frutos. Quando você diz: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, nele eu confio e não temerei, você está regando a sua fé e deixando que ela cresça até se tornar mais forte que qualquer pensamento negativo. É por isso que a Bíblia nos ensina a renovar a mente pela palavra, porque pensamentos moldam emoções, emoções moldam decisões e decisões moldam destinos. Ao declarar fé, você está moldando o seu futuro para alinhar-se com o propósito de Deus. Declare também: eu não caminho sozinho,
O Senhor vai à minha frente, endireita os caminhos tortuosos, abre portas que ninguém pode fechar e fecha aquelas que me afastam da sua vontade. Ao pronunciar isso, você está reconhecendo que a direção da sua vida não depende da sua força, mas da sabedoria infinita de Deus. Isso traz descanso, isso gera alívio, porque não é mais você tentando carregar o mundo, mas o Pai Celestial guiando os seus passos. Imagine que suas palavras de confiança são como tijolos firmes que você coloca sob seus pés. A cada frase de fé, você sobe mais um degrau, e aquele vale escuro em que estava já não é mais o seu lugar. Agora você se encontra em terreno firme, sustentado pela rocha eterna que é Cristo. Essa imagem precisa permanecer viva em sua mente. Toda vez que o medo tentar se levantar, lembre-se que a sua boca tem o poder de proclamar a verdade e expulsar a mentira. Diga em oração: Senhor, eu descanso em Ti. Eu sei que a minha vida não está à deriva. Eu sei que não estou esquecido. Eu sei que o Teu amor me sustenta a cada novo dia. Essas frases devem ser repetidas não apenas agora, mas ao longo da sua caminhada, porque elas são como escudos que o protegem contra os ataques invisíveis que tentam roubar sua fé. E talvez você esteja pensando: mas será que funciona mesmo? Será que só falar vai mudar a minha realidade? A resposta é que não são apenas palavras humanas. Quando sua boca concorda com a palavra de Deus, o sobrenatural começa a agir. Porque está escrito em Provérbios 18:21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando você fala vida, quando você fala confiança, quando você proclama que Deus é o seu refúgio, você está liberando vida sobre si mesmo. Agora, feche os olhos por alguns segundos e comece a repetir dentro de você: eu confio em Deus. Eu sou sustentado pelo seu poder. Nada vai me abalar, porque Ele é o meu pastor e cuida de mim. Repita mais de uma vez, até sentir que a paz de Deus invade o seu coração e substitui a ansiedade. Essas palavras não são um mantra vazio, são confissões de fé que transformam ambientes, que quebram correntes e que fortalecem o espírito. Continue afirmando: eu creio que Deus está agindo naquilo que eu não vejo. Eu confio que o Senhor já preparou o amanhã. Eu não vou viver dominado pelo medo, porque a minha vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Imagine o peso das incertezas se desfazendo enquanto você declara isso. O que antes era dúvida se transforma em certeza. O que antes era sombra se transforma em luz. E lembre-se, cada vez que declarar confiança, você não está apenas falando para si, mas está proclamando diante do céu e da terra que o seu coração pertence ao Senhor. O inimigo pode até tentar lançar dúvidas, mas encontrará em você alguém que responde com firmeza: eu confio no meu Deus. Oração guiada. Parte 2. Força espiritual. Agora que você já declarou confiança e encheu sua mente com verdades de fé, é hora de se colocar diante de Deus pedindo aquilo que só Ele pode conceder: força espiritual. A força que não vem de músculos ou da vontade humana, mas que brota da presença do Espírito Santo, que sustenta nos dias bons e nos dias maus. Essa força é aquilo que renova as esperanças quando tudo parece perdido. É aquilo que levanta o coração abatido. É o sopro de vida que faz continuar, mesmo quando as circunstâncias dizem que não há mais saída. Feche os olhos onde estiver e entregue-se por inteiro a este momento. Respire fundo e abra o coração. Ore assim: Senhor, eu reconheço que sozinho não consigo. Eu sei que minhas forças humanas se esgotam, mas eu clamo agora pela Tua força que me sustenta. Derrama sobre mim a coragem que só o Teu Espírito pode trazer. Enche o meu interior com paz, com confiança, com esperança renovada. Enquanto você ora,
Imagine como se estivesse diante de uma fonte de águas vivas. Você chega cansado, sedento, exausto da caminhada. Mas à medida que bebe dessa fonte, algo novo toma conta do seu ser. As águas da vida correm pelo seu interior, limpam a alma, lavam as feridas e trazem vigor para prosseguir. Essa fonte é Cristo e Ele nunca deixa de jorrar. Ore com fé. Pai, eu não quero apenas sobreviver aos meus dias. Eu quero caminhar cheio da Tua força. Eu quero levantar cada manhã e saber que o Teu Espírito me guia. Eu quero enfrentar cada obstáculo com coragem, sabendo que não estou sozinho. Renova o meu coração. Fortalece os meus pensamentos e guarda as minhas emoções. Deixe essa oração se aprofundar. Talvez você esteja lembrando de momentos em que quase desistiu, em que o peso parecia maior do que você podia carregar. Talvez ainda hoje você esteja nessa situação. Mas saiba que a promessa de Deus é clara. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa é para você, aqui e agora. Repita com convicção: Senhor, renova minhas forças. Eu não quero ser dominado pelo cansaço, nem pela ansiedade, nem pelo medo. Eu quero viver no poder do Teu Espírito, que me faz forte mesmo quando sou fraco. Lembre-se de que o apóstolo Paulo declarou: quando estou fraco, então é que sou forte, porque entendia que a força verdadeira não vinha dele, mas do Senhor que habitava em sua vida. Enquanto você ora, visualize o Senhor colocando sobre os seus ombros um manto de paz e poder. Um manto que afasta os pesos invisíveis que oprimem, que protege das setas inflamadas do inimigo e que cobre com segurança e amor. Esse manto é a presença do Espírito Santo envolvendo todo o seu ser. Continue em oração. Espírito Santo, vem sobre mim agora. Enche a minha mente de clareza, o meu coração de coragem, a minha vida de ânimo novo. Eu rejeito todo cansaço espiritual, toda apatia, todo desânimo. Eu recebo a força que vem do alto. Eu recebo a alegria do Senhor, que é a minha verdadeira fortaleza. Permaneça em silêncio por alguns instantes. Sinta como se uma onda suave de paz estivesse sendo derramada sobre você. O peso que antes parecia esmagar começa a se dissipar e, em seu lugar, nasce um vigor interior que não se explica pela lógica humana. É o Espírito de Deus fortalecendo você por dentro. Agora declare: Senhor, eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu não vou me entregar ao medo. Eu caminho pela fé, fortalecido pelo Teu poder. Mesmo que venham as tempestades, eu permanecerei firme, porque sei que Tu estás comigo. Essas palavras precisam se tornar um pacto entre você e Deus, um compromisso de não viver mais na fraqueza, mas na confiança da força que Ele derrama. E se neste momento você está passando por tempos difíceis, diga ao Senhor: eu coloco diante de Ti, Pai, todas as áreas em que me sinto fraco. Na minha saúde, fortalece meu corpo. No meu trabalho, fortalece minhas mãos. Na minha família, fortalece o amor. Nos meus sonhos, fortalece a esperança. Em cada detalhe da minha vida, seja Tu a minha força. Enquanto você faz essa oração, sinta que não está sozinho. Milhares de pessoas estão clamando junto com você. E, principalmente, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, levando ao Pai aquilo que nem você consegue expressar em palavras. Finalize esta oração declarando: eu recebo agora a força do Senhor. Eu saio daqui renovado, fortalecido, cheio de coragem. Nada vai me parar, porque quem me sustenta é o Deus Todo-Poderoso. E que essa força seja tão real que, ao terminar este momento, você sinta no coração a paz que excede todo o entendimento e a certeza de que Deus já está te preparando para vencer cada batalha.
momento de silêncio e experiência de presença. Há instantes em que as palavras já não são suficientes. Você ora, clama, pede, mas sente que ainda falta algo. É nesse ponto que o silêncio diante de Deus se torna um refúgio sagrado, um lugar de encontro profundo que não depende de explicações, apenas de entrega. O silêncio não é vazio, não é ausência, mas espaço aberto para que a presença de Deus se manifeste de forma mais intensa, sem distrações, sem pressa, sem barulho. Agora, permita-se entrar nesse momento. Desligue por alguns instantes o peso da mente, respire fundo e deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração de maneiras que nenhuma voz humana poderia alcançar. Imagine-se diante de um campo sereno ao amanhecer. O sol começa a nascer lentamente, a brisa é suave e tudo está em paz. Não há correria, não há exigência, apenas o som da criação celebrando o Criador. Nesse cenário, você se senta e permanece quieto, sabendo que não está sozinho. Deus está ali. Sua presença envolve, consola e renova. Este é o momento em que o silêncio fala mais do que qualquer palavra. Feche os olhos por um instante e sinta. Inspire profundamente, soltando o ar devagar, como quem está esvaziando os pensamentos pesados que carregou até aqui. Cada respiração se torna uma oração silenciosa. Cada batida do coração se torna um lembrete de que o Senhor da vida está sustentando você. Não há necessidade de pedir nada agora, apenas receber. É um momento de descanso na presença dele. Talvez você sinta resistência interna, porque está acostumado a encher o tempo com palavras, sons e preocupações. Mas este é um convite divino. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo não é apenas um conselho, é uma chave espiritual. É no aquietar-se que a alma encontra direção. É no silêncio que o coração escuta aquilo que a correria da vida nunca permitiria ouvir. Agora, permita que esse silêncio seja preenchido pelo amor de Deus. Sinta como se uma luz suave envolvesse sua mente, afastando a confusão. Como se uma paz profunda entrasse no seu coração, acalmando os medos. Como se uma força silenciosa preenchesse o seu interior, trazendo clareza, esperança e confiança. Enquanto permanece em silêncio, imagine que está sentado diante do trono de Deus. Ele olha para você com ternura, não com acusação. Seu olhar transmite segurança. Sua presença transmite vida. Você não precisa explicar nada, porque ele já conhece tudo. Esse é o poder do silêncio. Nele, você percebe que Deus não precisa de muitas palavras para agir. Basta a sua presença. Se pensamentos tentarem invadir, simplesmente volte a focar na certeza de que Ele está ali. Diga em sua mente: Tu estás comigo. Essa frase simples é suficiente para alinhar o coração à verdade eterna. A presença dele não depende de sentimentos, mas de uma promessa que nunca falha. Eis que estarei convosco todos os dias. Agora, imagine que em meio a esse silêncio, Deus começa a derramar respostas invisíveis. As portas que pareciam fechadas começam a se abrir em sua vida. O medo que antes dominava perde o poder. A paz que excede todo entendimento invade sua mente. O que parecia impossível já está sendo transformado. Permaneça mais um pouco nesse lugar. Respire fundo novamente, como quem recebe um sopro novo de vida. Sinta o Espírito Santo como uma brisa suave tocando o seu interior. Essa experiência não é apenas simbólica, ela é real, porque Deus se manifesta de maneiras que ultrapassam nossa lógica. Agora, enquanto continua nesse silêncio, declare em seu coração: Eu descanso na tua presença. Eu confio que estás comigo. Eu me entrego por completo. Essas palavras silenciosas
se tornam sementes que brotarão em fé, coragem e esperança renovada. E quando o silêncio terminar, você não será mais o mesmo. Porque quem experimenta a presença de Deus dessa forma, carrega consigo um novo nível de paz e confiança. Você sairá desse momento fortalecido, mais leve, mais firme. Deixe essa verdade selar seu coração. Não é no barulho que você encontra Deus, mas no silêncio cheio da presença dele. E sempre que sentir necessidade, volte a esse lugar secreto, porque ele estará sempre disponível. Palavra profética e direta. Há momentos em que precisamos de mais do que uma reflexão, mais do que uma lembrança bíblica. Precisamos de uma palavra viva, atual, profética. Algo que não apenas fale ao ouvido, mas que atravesse a alma e traga clareza ao coração. Este é um desses momentos. O Espírito Santo está trazendo agora uma palavra direta para você, e ela não chega por acaso. Não é coincidência você estar aqui ouvindo. Essa palavra é uma resposta para suas orações, um sinal de que Deus está agindo, mesmo quando tudo parecia em silêncio. Deus está te dizendo hoje: filho, filha, eu estou no controle. Eu vi cada lágrima derramada, cada noite sem dormir, cada angústia escondida que você não contou a ninguém. Nada passou despercebido diante dos meus olhos. Enquanto você achava que estava sozinho, eu estava sustentando você em silêncio. Enquanto você pensava que não havia saída, eu já estava preparando um caminho. Talvez você tenha olhado para a sua vida e visto portas fechadas, oportunidades perdidas, caminhos interrompidos. Mas ouça a voz de Deus agora. Eu sou aquele que abre e ninguém fecha. Eu sou aquele que fecha e ninguém abre. Quando eu decido agir, não há barreira que resista, não há muralha que permaneça em pé, não há inimigo que prevaleça. Essa palavra não é para outro, é para você. Receba isso como se fosse o próprio Senhor falando diretamente ao seu coração. Não temas, eu estou contigo. Ainda que as águas se levantem, ainda que o fogo tente te consumir, você não será destruído, porque a minha mão te sustenta. Eu já liberei sobre a sua vida o que você precisa para vencer este tempo. E mais do que isso, estou transformando essa luta em testemunho, essa dor em vitória, esse deserto em fonte de águas vivas. Sinta a força dessa palavra entrando em cada parte da sua vida. Imagine que o Senhor está indo à sua frente agora, retirando pedras do caminho, quebrando correntes que te aprisionavam, desfazendo laços de medo e de insegurança. Ele está declarando sobre você: eu vou à sua frente, eu sou o teu escudo, eu sou a tua fortaleza. O que parecia impossível já começou a se mover, o que estava parado já começou a fluir, o que parecia morto vai florescer de novo. Muitas vezes você pediu confirmação, sinais, respostas. E agora, essa palavra chega até você como a resposta que tanto esperava. Não é coincidência, não é aleatório. É a voz de Deus te chamando para um novo tempo de confiança, para uma vida firmada não no medo, mas na certeza da fidelidade divina. O Senhor está dizendo: eu não falho, eu não minto, eu cumpro o que prometo. Se eu disse que vou abrir, vou abrir. Se eu disse que vou restaurar, vou restaurar. Se eu disse que vou curar, vou curar. E nada, absolutamente nada poderá impedir a minha mão de agir em favor daqueles que confiam em mim. Agora, tome posse dessa palavra, não como algo distante, mas como algo que já começou a acontecer na sua vida. Veja em sua mente as portas se abrindo, as respostas chegando, a cura sendo liberada, a paz tomando conta do seu coração. Essa é a palavra profética que transforma impossibilidades em realidade, porque não vem de homens, vem de Deus. E enquanto você escuta, guarde essa verdade.
Não importa quão difícil esteja, não importa quão impossível pareça, você serve a um Deus que abre o mar para o povo passar, que derruba muralhas com um simples toque de trombeta, que ressuscita sonhos mortos e que hoje está falando diretamente com você. Essa palavra é a confirmação que você precisava. Caminhe com ela, creia nela, declare ela sobre a sua vida. Porque depois de hoje, nada será igual. A fé que nasce dessa palavra é o combustível para a transformação que já começou. Convite à ação de fé. Chegou o momento de transformar aquilo que você ouviu e recebeu em atitude prática. Fé não é apenas um sentimento guardado no coração. Fé é confiança colocada em movimento. É decisão de se posicionar diante de Deus com entrega, obediência e coragem. Muitas vezes, deixamos as palavras de Deus entrarem, mas não damos o passo que confirma que cremos. Este é o instante de romper com a passividade e declarar diante do mundo espiritual que você crê que o Senhor já está agindo em sua vida. Deus não precisa de declarações públicas para agir, mas quando você se posiciona, algo muda dentro de você. É como acender uma chama. O ato de declarar em voz alta ou escrever com firmeza é uma forma de alinhar sua mente, seu coração e sua fé em uma só direção. A palavra de Deus nos mostra que a boca tem poder. Provérbios diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Quando você escreve ou pronuncia, eu confio em Deus e entrego minha vida a Ele, você não está apenas repetindo uma frase, está levantando um altar de fé no meio das suas lutas. Imagine como se o céu se movesse a cada declaração feita com sinceridade. É como se você estivesse assinando um contrato espiritual, reafirmando: eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho caminhar com o Senhor. Isso muda tudo, porque a dúvida perde força, o medo perde espaço e a esperança se fortalece. É por isso que eu te convido agora a agir. Não apenas ouvir, não apenas sentir, mas responder. Escreva nos comentários: eu confio em Deus e entrego minha vida a Ele. Não é uma formalidade, é um testemunho público de que a sua confiança está firmada em algo maior do que as circunstâncias. É como Pedro quando caminhou sobre as águas, que precisou dar o passo fora do barco para experimentar o milagre. Hoje, esse passo é a sua declaração de fé. Ao escrever, você também inspira outros. Muitas pessoas vão ler, talvez sem coragem de se posicionar, e através da sua atitude, elas encontrarão força para declarar também. A sua fé pode despertar a fé de alguém que estava enfraquecido. A sua confiança pode se tornar um reflexo do amor de Deus para outro coração. É por isso que esse ato simples é tão profundo, porque não é apenas sobre você. É sobre o impacto que sua fé pode gerar na vida de outros. E não se limite apenas a escrever. Declare em voz alta no ambiente onde você está. Levante sua cabeça, respire fundo e diga: eu confio em Deus. Eu entrego minha vida a Ele. Sinta como essas palavras saem carregadas de poder, como se fossem uma espada cortando a incredulidade, como se fossem luz expulsando as trevas. Esse ato ativa dentro de você algo que antes estava adormecido. Lembre-se, Deus honra a fé que se manifesta em atitudes. Quando você declara, quando você se posiciona, o céu responde. É como uma semente lançada na terra. Ao plantar, você não vê de imediato a colheita, mas já está garantido que a vida foi liberada naquela semente. Hoje, cada palavra de fé lançada diante de Deus é uma semente que trará frutos de transformação. Então eu insisto com você. Não deixe este momento passar como mais um vídeo assistido, como mais uma mensagem ouvida.
Este é o momento em que sua fé precisa ser ativada. Declare, escreva, compartilhe. Use sua boca e suas mãos para afirmar o que seu coração já crê. E ao fazer isso, creia que Deus está liberando novas respostas, novas oportunidades e novos caminhos diante de você. A ação de fé é a ponte entre ouvir e viver. É ela que transforma a palavra recebida em experiência real. Hoje você está sendo chamado a atravessar essa ponte. E quando atravessar, nunca mais será o mesmo, porque cada passo dado na confiança gera uma nova dimensão de intimidade com o Senhor. Este é o seu convite. Esta é a sua oportunidade. Responda com fé, posicione-se com coragem, declare com ousadia. Porque o Deus que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la, e Ele está te chamando a viver não apenas de promessas, mas de experiências reais de confiança e vitória. Encerramento profundo e memorável. Chegamos ao momento final desta caminhada, mas o que você recebeu aqui não termina com as últimas palavras narradas. O que você ouviu é apenas o início de uma jornada diária de confiança, fé e entrega. Quando você decide confiar em Deus de verdade, algo dentro de você se reposiciona. É como se uma chave fosse virada no coração e, de repente, você passa a enxergar a vida não mais pela ótica do medo, mas pela lente da fé. A espiritualidade se fortalece não quando tudo ao redor se acalma, mas quando, mesmo em meio às tempestades, você permanece firme, porque sabe em quem tem crido. Deus nunca prometeu ausência de lutas, mas prometeu presença constante em cada batalha. É essa certeza que te sustenta, é essa confiança que te renova, é essa fé que se torna o pilar da sua vida. Lembre-se de que confiar em Deus é muito mais do que um ato momentâneo de emoção. É um estilo de vida. É levantar todos os dias e declarar: Senhor, o meu coração é teu, e eu confio que os teus planos são maiores do que os meus. É caminhar com passos firmes, mesmo quando o chão parece incerto, porque você sabe que Ele está à frente, endireitando os caminhos tortuosos e preparando respostas antes mesmo de você pedi-las. Neste instante, feche os olhos da alma e veja-se nas mãos do Pai. Imagine-se como uma criança que confia plenamente no abraço seguro do seu pai, sem medo de cair, sem receio do amanhã. Esse é o lugar em que você precisa permanecer, no centro da vontade de Deus, sustentado pela graça, guiado pela palavra e fortalecido pelo Espírito Santo. Ao encerrar esta mensagem, quero que você carregue consigo 3 verdades que não podem ser esquecidas. Primeiro, Deus está no controle, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Segundo, confiar é uma escolha diária, e cada vez que você escolhe confiar, a sua fé cresce. Terceiro, a vitória já está garantida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não permita que esta palavra se perca entre tantos conteúdos que você consome ao longo do dia. Guarde-a como um tesouro, medite nela, volte a ouvi-la sempre que o medo tentar te paralisar. Cada vez que você retornar, o Espírito de Deus vai soprar nova vida sobre você e renovar a chama da confiança em seu coração. E eu quero te pedir que faça algo simples, mas poderoso. Se esta oração fortaleceu sua espiritualidade hoje, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está precisando de encorajamento. Talvez seja um amigo, um parente, alguém da sua igreja, ou até mesmo uma pessoa que você pouco conhece, mas que atravessa um momento difícil. Esse gesto pode ser a resposta que ela estava esperando. Além disso, se posicione com fé também nos comentários. Escreva: eu confio em Deus e caminho fortalecido nele. Essa declaração não é apenas para registro, é para selar no mundo espiritual
a decisão que você tomou hoje. Cada palavra escrita é uma semente plantada que vai frutificar em paz, coragem e fé renovada. E se você deseja continuar vivendo momentos de oração, reflexão e fortalecimento espiritual todos os dias, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as próximas mensagens, porque cada uma delas é preparada para edificar sua fé, consolar o seu coração e te lembrar diariamente de que você não está sozinho. Ao encerrar, eu declaro sobre a sua vida que o Senhor te guiará em todos os seus passos, que a confiança nele seja a âncora que te mantém firme em meio às tempestades, que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E que a partir de hoje você caminhe confiante, não mais dominado pelo medo, mas sustentado pela certeza de que o seu Deus é fiel, poderoso e presente. Agora respire fundo, sinta a presença de Deus e receba esta verdade. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho e jamais estará sozinho. O Senhor está contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida.